O interesse desse vídeo é falar um pouco de psicanálise e cinema, sempre no intuito de destacar de algum filme algum aspecto que nos ajude a falar da psicanálise. E o filme escolhido é o filme Em Algum Lugar do Passado, um filme de 1981, um drama, romance, que fez bastante sucesso na época e cujo título em inglês é Somewhere in Time, que poderia ter uma tradução mais interessante em função das questões do filme e do próprio da questão que eu vou destacar, que seria Em Algum Lugar no Tempo. Bom, o que eu vou dizer evidentemente não tira surpresas e as questões do filme, né, para quem possa estar interessado assistir, mas a trama começa da seguinte forma. Em 1972, o personagem principal, que é o Richard Collier, que é um teatrólogo, é um sujeito envolvido com escrita de peças e direção, ele apresenta a sua primeira peça e nessa primeira apresentação, após a apresentação, quando ele já está recebendo os cumprimentos, aparece uma senhora idosa e entrega para ele um objeto, que é um relógio de bolso, e diz a ele: volte para mim, e vai embora. Ele guarda o objeto, fica intrigado, o tempo passa. 8 anos depois, em 1980, ele está num momento difícil de separação, de dificuldade de produção no trabalho. Ele vai para um hotel, resolve se hospedar num hotel sozinho, e lá começa a trama justamente de descobrir que há uma possibilidade de encontro com uma determinada mulher, só que no passado. É um filme que trabalha com a ideia da viagem no tempo. Esse personagem vai voltar e reencontrar essa pessoa que entregou para ele o relógio no passado, quando ela era mais jovem. Ela era uma atriz chamada Elisa McKinnon. Bom, essa é a trama, e aí toda a questão da tragicidade e da comicidade das relações amorosas vai aparecer, não é? Mas o que eu queria destacar é justamente a questão desse início, dessa entrega do relógio, né? O relógio é entregue a ele e ela diz: volte para mim. Quando ele está com ela no passado, há uma cena em que ela, conversando com ele, ela vê o relógio com ele e diz alguma coisa parecida assim: bom, que relógio bonito, quem te deu? Bom, ele não responde a isso, né? E aí a história se desenrola com tudo que vai acontecer também depois disso. O que eu queria destacar é uma coisa, um detalhe curioso, que é o seguinte: intencional ou não, né, do autor dessa história, ele produziu aí com esse relógio uma questão muito interessante. Todo filme que trata um pouco de viagem no tempo sempre tem uma questão um pouco paradoxal, um problema de lógica. Isso está presente em praticamente todos os filmes que tratam da possibilidade de viagem no tempo. E esse também tem. Agora, o relógio entra aí de uma forma muito interessante, porque se a gente seguir esse raciocínio, né? Bom, o relógio estava com ele porque ela o entregou no tempo em que ele vivia, né? Em 1980. Quando ele volta ao passado, ela pergunta que relógio bonito e ele deixa com ela. Bom, nesse sentido, de onde veio esse relógio? O relógio não existe. No certo sentido, ele não existe. Ele estava com ela porque ele deixou. Ele estava com ele porque ela entregou depois, né, no futuro. Então, é muito interessante destacar isso para fazer uma pequena leitura a partir da psicanálise, que é uma pergunta, né? Qual é o objeto que liga as pessoas que se amam, né, ou que se apaixonam? É uma grande questão para a psicanálise, em função de que o tema do amor é um tema muito próprio da psicanálise também. Mas o que eu queria destacar e pensar é o seguinte: é justamente isso, né? Não existe esse objeto. Ele simplesmente está ali para unir as pessoas que se amam, mas ele não existe. É um objeto perdido no tempo, um objeto que simplesmente se crê existir. Aquilo que a pessoa acredita que está no outro e que é o que falta para que ela se sinta completa, se sinta realizada, na verdade não está lá, né? Ele não existe, mas é uma ilusão necessária, né? Isso por quê? Porque, primeiro, se a gente pensar na grande questão do amor e da pulsão, né? Do ponto de vista da pulsão,
Não existe objeto da pulsão, o objeto da pulsão, né? Se a gente pode pensar que Freud nomeou algumas pulsões, né? A pulsão do conhecimento, a pulsão escópica, a pulsão sexual, ele foi dando esses nomes, mas o objeto da pulsão, aquele que ele encontra e se satisfaria, que se realizaria completamente, ele não existe, né? Ele está perdido, ele é um vazio justamente que movimenta o desejo, né? Por ser um vazio, por ser algo que não se inscreve simbolicamente. Né? Isso eu já estou usando uma leitura pós-freudiana e lacaniana, evidentemente, e também se a gente pensar no objeto de amor. O objeto de amor também não é alguma coisa definida. O que existe numa demanda de amor são signos ou sinais, sinais do que que a pessoa espera vir do outro, né? Do que ela entrega ao outro como sinais de que ama e o que ela espera receber como sinais de que é amado, né? Só que isso também não é definido, isso é uma coisa que não se esgota, está sempre exigindo mais, sempre sendo necessariamente repetido e não se esgota, né? É uma demanda incansável, a demanda de amor é infinita, no sentido lacaniano. E aí, por isso que Lacan chega nessa frase que marcou um tempo, que é muito interessante, que amar é dar o que não se tem. Né? Amar é dar o que não se tem. É uma frase bonita em relação ao amor, porque justamente aquilo que é o amor, ele não está definido e ele vai sempre trocar nos seus sinais, porque o que está por trás dele é a pulsão, e o que está ligando isso, produzindo, é o desejo, né? Que não tem um objeto perdido desde sempre, que é uma expressão clássica da psicanálise, né? E é paradoxal, como você pode dizer que um objeto que não foi tido pode ter sido perdido, mas essa é a proposição. Ele só é sentido como perdido porque ele poderia ter existido, né? Ele poderia ter estado lá. Então, é por isso que se substitui o objeto de desejo, né? Ele está na fantasia, ele está naquilo que você escolhe de novo, né? Agora, o filme, então, ele vem colocar essa grande questão, né? Qual é o objeto que une os amantes? Não há um objeto. Ele se crê estar ali. E é justamente por isso, essa ilusão necessária, fundamental, que a gente continua amando. O objeto de amor talvez esteja aí perdido justamente no tempo, que também é outra coisa que a gente institui de uma forma extremamente simbólica na vida. E talvez ele esteja justamente nesse tempo em que se começou a falar, em que a gente se tornou seres falantes, né? Quando se fala, se cria, se perde alguma coisa e se cria outra. O amor é criação da fala. O amor ele só existe enquanto existe na linguagem, no simbólico. A questão que eu queria destacar em relação a esse filme, acho que é uma leitura interessante. É isso aí.